Povo de Deus, comunidade reunida, Jesus, sendo Deus, assumiu a servidão, esvaziando-se de sua glória, sendo obediente ao Pai em tudo. Encanta-nos essa atitude de Jesus, porque obedecer a Deus é o princípio do saber. Jesus ensina aos cristãos a obediência a Deus Pai, a fazer da sua vida uma oblação, uma negação de si mesmo. Queridos católicos, começo com essa frase do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, porque talvez essa é a palavra-chave desse primeiro dia da Semana Santíssima. Ele foi obediente ao Pai, esvaziando-se de sua glória, assumiu a condição de servo, fazendo-se semelhante a homem. Queridos católicos, é pertinente esta palavra da Sagrada Escritura, porque estamos no primeiro dia da grande semana, como diziam os padres da igreja, a semana das semanas, a Semana Santíssima, aquela expressão que os nossos maiorais, os nossos antepassados chamavam de dias grandes, mas que infelizmente, pelo esvaziamento da sua fé, pelo abandono do mistério salvífico da humanidade, pela negação do cristianismo, Semana Santa se tornou semana do grande feriado. Semana para a gente poder ficar mais à vontade. É claro que, infelizmente, alguns já nem respeitam mais a grande semana. Abrem os comércios, trabalham até a sexta-feira da Paixão e se brincavam até o sábado santo, porque não tem mais nenhum pudor, nenhum respeito para com aquilo que é sagrado. Jesus, no entanto, esvaziou-se de sua glória e assumiu a natureza humana, fazendo em tudo subserviente ao Pai. É por isso que Jesus dizia: eu não venho fazer a minha vontade, eu venho fazer a vontade daquele que me enviou. E é por isso que nosso Senhor, ainda na angústia, na solidão, no abandono, e nós ouvimos nessa grande narrativa que nosso Senhor ficou sozinho, não tinha ninguém por ele, ninguém. Quando se proclama esse Salmo 21, meu Deus, meu Eloi, Eloi, lema sabachthani, é para dizer, aquele Salmo 21, do abandono de Deus. Queridos católicos, querida comunidade de fé, quantas palavras podemos abstrair dessa liturgia sacrossanta? Muitas vezes nós somos tão promíscuo, tão pífio, tão pequeno, tão desnaturado, tão insosso, que por causa de qualquer bobagem, nós desistimos de tudo e até negamos a nossa fé. Oh, queridos, nosso Senhor sabia para onde vai. Por isso que ele entra triunfante em Jerusalém para mostrar o seu reinado, para ensinar os seus seguidores. Aquela expressão de Tiago e João: quando tu chegares no teu reinado, dê a mim e ao meu irmão um lugar de privilégio, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E é nosso Senhor quem diz: por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Podemos, Senhor. Podem não, queridos. Não podem, porque esse cálice não é o cálice de Herodes,
Não é o vinho que Herodes oferece, mas é o cálice da amargura, do sofrimento, o cálice da doação, do derramamento do próprio sangue por amor à humanidade. Oh, queridos cristãos, quantas palavras profundíssimas podemos extrair de uma sociedade tão vil, tão insossa, sem fé, que desiste tão fácil das coisas. Pode olhar, quantos jovens, quantas moças e rapazes abandonam o seu ideal, o seu sonho. Quantos casais se desistem, se desvirtuam, porque não têm profundidade e nem certeza daquilo que querem. Quanta negação, quanto retorno atrás, queridos. Nosso Senhor, no entanto, diz a primeira leitura, ele manteve-se intrépido, firme como a rocha, o seu rosto impassível como pedra, não desviou o seu rosto de cuspes, de bofetões e cusparadas, manteve-se intrépido. E olha que frase bonita para você e para mim. Por que ele fez tudo isso, queridos? Porque ele sabia que Deus, que o seu Pai, era o seu auxiliador. Ele sabia, queridos, que o seu Pai não lhe abandonaria. Mas não abandonou, Padre, quando ele estava na cruz. Não é em vão, queridos, que a última frase de Jesus na cruz é esta: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O evangelho de hoje não apresenta, porque o evangelho de Marcos é um evangelho muito sucinto, muito sintético. Mas os evangelistas Mateus e Lucas deixam bem claro, entrever esta última expressão. O evangelho de João, capítulo 19, em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Jesus, a vida dele todinha foi de entregar ao seu Pai a sua vida. Ah, queridos católicos, ah, querida comunidade, quando eu vejo alguém dizendo, eu vou deixar a igreja, eu vou para não sei para onde, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu direi com toda a convicção e sem medo de errar: fraco, sem fé, sem convicção, porque o que você traz no coração não é fidelidade, o que você traz no seu coração é interesse. É como uma prostituta que se oferece a quem paga mais, a quem mais te dá valor, a quem mais te dá algum benefício. Queridos católicos, o maior benefício que nosso Senhor pode nos dar não é o milagre da cura, não é a graça de poder ter uma casa bonita ou um carro do ano. A maior graça que nosso Senhor pode nos dar é Ele mesmo. É Ele mesmo que se deu, se entrega como um grande presente para todos nós. Então aqui, querida comunidade de fé, da nossa parte, cabe não buscá-lo com a finalidade de querer nele a resolução de um problema. Cabe a cada um, a cada cristão, a cada irmã, buscar nele o seu amor, a sua fidelidade, o seu relacionamento, a sua amizade. Cabe a cada cristão, querido, porque quando você cria nele a sua amizade, como o próprio Jesus dizia, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Infelizmente, o que a gente busca em Jesus é o reino da terra. É por isso que hoje tem muita gente buscando Jesus, não o reino do céu. Eu vou ali porque Jesus vai me dar uma casa. Eu vou ali porque Jesus vai me dar um carro. Eu vou ali porque Ele vai resolver o problema da minha casa, os problemas financeiros. Cristianismo vagabundo, sem futuro. Cristianismo correto, intrépido, incólume, é aquele que busca nele a sua amizade,
o seu amor, a sua afeição, o seu relacionamento. Veja que muitos cristãos se assemelham a Pedro, que não sei se vocês prestaram atenção no Evangelho, mas o Evangelho diz que todos disseram que iam para a morte com Jesus. E, no entanto, na hora que... Inclusive tem uma canção aí do Frei Gilson, que canta assim: eu te seguirei, eu irei, fores. Essa frase é de Pedro, viu? Essa frase é de Simão Pedro. O versículo 25 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos deixa bem claro: eu te seguirei, Senhor. É, Pedro. Ainda esta noite o galo não cantará 2 vezes, 3 vezes e me negarás. Não, Senhor, não é comigo essa conversa. É na hora do desafio, na hora da provação. E aqui é para você, católico. Na hora da provação é que você tem que testemunhar que de fato você acredita. Não é quando tudo está bem, obrigado, que infelizmente, na hora que está todo mundo levantando a sua bola, você está lá. Mas na hora que alguém passa a rasteira, você desiste. Oh, queridos, vocês conhecem, vocês sabem, às vezes até você mesmo desistiu por causa da sua moleza. E aí vem com um discurso vagabundo, frouxo, covarde, que não tem a coragem de assumir a sua fraqueza. Lembrem-se daquilo que Paulo dizia na 2ª carta aos Coríntios: se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, não é senão da minha fraqueza. Queridos cristãos, nós precisamos nos colocar diante de Deus, não colocando a culpa nos outros, não dizendo que eu não faço isso por causa de fulano, mas apresentando-se como alguém que foi fraco, que desistiu porque não tem convicção daquilo que quer. E que, infelizmente, essa sociedade da qual cultiva os seus interesses, promíscuo, tem nos ensinado a sermos fracos, tem nos ensinado a desistirmos fáceis das coisas. Essa semana eu recebi uma notícia, lá na paróquia de Alagoas, por onde eu passei 7 anos e 6 meses, 5 irmãos nossos se suicidaram. Uma jovem de 20 e poucos anos, cheio de vitalidade. Um outro senhor de quase 70 anos. O que é isso, padre? É o que a sociedade está ensinando, queridos, a sermos vazios. Por isso que se imprime, por isso que tem incisivamente colocado na mente, na mão de muita gente, a distração, as distrações. Perde-se muito tempo na vida, queridos. E talvez é você que perdeu tanto tempo ali, no Zap Zap, ali, no TikTok, ali tem não sei lá como é que é o nome desses negócios, e passa o dia inteiro aprendendo o quê? Nada. Porque se tem uma coisa, queridos, que tem ocupado o tempo e gerado em nós cada vez mais nada, são esses programas que foram colocados na sociedade para nos distrair de quem somos. Nosso Senhor nunca se distraiu, manteve-se sempre intrépido. Pelo contrário, oferecia suas costas para lhe baterem. O Salmo 21 diz que ele estava tão desfigurado. Perdão, o Salmo 21 não. O profeta Isaías, tão desfigurado ele estava, que nem tinha aparência de homem, de gente. E diz o Salmo 21, ele podia contar todos os seus ossos. Nós acabamos de escutar, oh querida comunidade de fé, Jesus voltou atrás? Em nenhum momento. E por que você desiste tão fácil? Jesus nos ensina hoje, queridos, a sabermos o que queremos da vida. Nessa Semana Santíssima, a primeira catequese de Nosso Senhor é esta:
Saiba, ó cristão, onde você está amarrando a sua jumentinha. Saiba, ó cristão, quais são os princípios, os fundamentos, quais são as suas certezas, quais são as suas fidelidades, o que você quer da vida, para que você não venha fazer como o povo de Israel, bendito que vem em nome do Senhor, e na mesma proporção dizer, crucifica-o, porque ele não tem sentido algum para a minha vida. Oh, queridos, essa pergunta é para você, é para mim, é para todos nós. Será que também nós não nos agimos como agiram as pessoas em Jerusalém, que pelo palavrório da galera também foram incitados a se comportar como tais? Porque hoje nós temos isso na sociedade. Basta um gritar, dois gritarem, três acompanham, daqui a pouco todo mundo corre atrás e faz a mesma coisa. E diz, todo mundo faz, eu também não sou diferente. Você é diferente. Você não é a sociedade. Você é filho de Deus. Você é uma luz que veio do céu para iluminar este mundo. Leia o capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Que a vossa luz brilhe entre os homens, para que os homens possam ver essa luz em você e glorificar a Deus que está no céu. Tenha convicção do que você é, cristão, e não tergiverse, e não volte atrás, ainda que tenha que passar por dificuldades. Abrace a cruz, não reclame. Oh, padre, às vezes eu fico a me perguntar, como hoje alguém dizia que um jovem recentemente perdeu a esposa, e esta é a segunda esposa que perde. Ainda muito jovem, já casou 2 vezes e as 2 esposas morreram. E ele pergunta a Deus, por que isso acontece, Senhor, comigo? Talvez essa não é a pergunta que deve ser levantada. Talvez precisamos dizer, como disse o próprio Jesus, seja feita a tua vontade, não a minha. Talvez dizer, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas depois dizer, como disse Jesus no Evangelho, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. É isso que um cristão tem que fazer, queridos. E não ficar, por causa de uma dor numa unha, reclamar com Deus e com o mundo. Não, queridos. Não reclame dessas coisas, porque aqui demonstra quanta convicção você não tem. É preciso dizer, Senhor, eu me associo a Ti, o meu sofrimento. Eu coloco, Senhor, nas Tuas mãos a minha angústia, a minha dor, o meu sofrimento. Senhor, assim como tiveste um sirineu para te ajudar, ajude-me também, Senhor, a carregar a minha cruz. Mas eu não quero jogar fora, Senhor. Eu não quero negar essa cruz, como Tu não negaste quando caminhaste para o Calvário, numa dor descomunal. Dá-me, Senhor, a graça de poder carregar essa cruz com a Tua presença, para que na hora que eu precisar testemunhar-te, Senhor, que eu não volte atrás, que eu não seja covarde como Pedro, na hora que precisava dizer, eu sou um discípulo dele, eu sei quem é esse homem, e não dizer, nem sei quem esse homem é. Dá, Senhor, a graça para a nossa comunidade. Ajude, Senhor, cada cristão batizado a não negar a sua fé, ainda que as ofertas são tão generosas, como fora aquela oferta do primeiro domingo da quaresma, quando o diabo disse a Jesus, Senhor, estás com fome? Transforma essa pedra em facilidade, Senhor, já que tudo podes. Senhor, estás vendo essa riqueza, Senhor? Me adore e tudo isso será teu. Não volte atrás. Não se deixe iludir pela sedução do diabo.
Mantenha-se intrépido, porque aqueles que não voltarem atrás, aqueles, como disse o próprio Jesus, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Ainda que eu tenha que dar a minha vida, não volte atrás, não negue a sua fé, seja convicto, porque o mundo está precisando de você, querido, do seu exemplo, do seu comportamento, das suas palavras, das suas atitudes. Quantas vezes a gente escuta alguém dizendo: ô padre, aquela palavra que eu escutei, padre, foi comigo. Talvez o diácono já ouviu isso. Padre, aquele gesto que fulano fez, padre, me levantou, padre. Oh, queridos, e quantas pessoas estão carentes desse gesto? E quantas pessoas estão sedentas de alguém que nos ensine o caminho do céu? Não se associe à maioria. Não seja a Maria que vai com as outras, como a ovelha que carrega a cruz no pescoço, arromba a cerca do vizinho e com ela traz todo o rebanho atrás. Não vá atrás. Mesmo quando o pasto do vizinho parece verdoso, parece mais saboroso, parece mais apetitoso, não desista. Porque aquele que é dono do curral disse outrora no capítulo 10 do Evangelho de João: eu sou a porta das ovelhas. É Ele a nossa porta. E ainda que lá fora desse portão tudo parece aprazível, não saia, não volte, não desista, porque essa é a mania do lobo que se disfarça do chapeuzinho vermelho para comer a menina. Não desista, queridos, porque é assim que o lobo, o nosso maior inimigo, faz. Mostra melhor, e o próprio Jesus já dizia: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Infelizmente, queridos, é isso que a gente tem visto e o resultado é danoso. Volto a repetir: aqueles que se deixarem embrenhar pelas seduções do mundo encontram-se hoje num vazio, numa solidão, numa deprimência profunda, mas que ainda tem resultado, porque aquele que se esvaziou de si mesmo não foi por motivo fútil, mas foi tão somente para te preencher. Aquele que esvaziou de sua glória foi para dar a você a possibilidade do preenchimento. Que essa celebração santíssima, começando hoje com essa procissão bonita do Domingo de Ramos, que para muitos não tem sentido algum, mas para aqueles que têm convicção, para aqueles que mergulharam nesse mistério de adorar Jesus e ter nele apenas como o seu único e eterno Rei, pode dizer, como disse a canção que outrora, momentos atrás, cantávamos exultantes pelas ruas de nosso bairro: Hosana, o filho de Davi. Hosana, o filho de Davi, Rei de Israel.